Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma ação em movimento. Desta vez vamos falar sobre VVR3, né? E fazer uma análise mais específica sobre ela aí no movimento, desde o gráfico mensal até o gráfico diário em VVR3. Esse mês, VVR3 está justamente aqui uma alta de 14,98%. Tá? Já superou aí o topo histórico que estava por volta dos R$16,71, que foi justamente o candle do mês passado. Então, pelo gráfico mensal, como é que vinha se comportando o VVR3. Então a gente consegue ver que vinha fazendo topos e fundos ascendentes. E aí houve aquela pancada, aquela queda no mês de fevereiro. Só que aí no mês seguinte já conseguiu se recuperar. Então aí o que ela caiu em um mês ela conseguiu se recuperar nesses últimos 4 meses. E agora está justamente aqui já se movendo acima do topo histórico, que até então era esse candle aqui. Depois passou a ser esse outro aqui. Então, pelo gráfico semanal, a gente consegue ver que esse movimento do rompimento aqui dos R$16,71 se deu justamente por esse gráfico aqui da semana passada. Então ele fechou acima desses topos aqui, que era justamente ali a referência do topo histórico pelo gráfico mensal. Então a gente consegue ver o movimento aqui do VVR3 pelo gráfico semanal, gerando aqui um pivô aqui de alta aqui justamente aqui nesse topo anterior. Então, para quem conseguiu se posicionar aí, vem posicionado, né, pelo gráfico semanal aí, digamos, quem conseguiu se posicionar aqui nessa retração aqui dessa perna aqui, nesse movimento aqui, na superação desse candle, ou até mesmo quem conseguiu se posicionar aqui, que foi justamente na violação, que posteriormente se confirmou um pivô de alta aqui na faixa dos R$10,47. Parabéns! Então você conseguiu pegar este movimento aqui para cima dessas últimas semanas. Então quem conseguiu se posicionar aqui justamente no que eu estou falando, quem conseguiu entrar por aqui em R$9,55, ou até mesmo aqui nos R$10,40, eu colocarei meu stop de proteção aqui por volta dos R$13,60, que seria justamente aqui desse fundo anterior aqui. Porque o que acontece? Se acaso a gente consegue ver que digamos que a próxima semana o mercado ele tende a perder a mínima desse topo, a mínima desse candle anterior, e depois faça uma correção mais acentuada pelo gráfico semanal. Então meu stopzinho ficaria aqui buscando essa minha produção de ganho. Só que acontece, para quem quer buscar alguma oportunidade de entrada pelo gráfico semanal, justamente esse seria o ponto positivo, se acaso as próximas semanas VVR3 vem fazer uma correção pelo gráfico semanal. Digamos aqui, eu vou trazer aqui a retração de Fibo. Então eu tenho aqui possibilidade de novas entradas. Aqui para mim seria interessante ele viesse aqui fazer uma retração aqui em R$12,83, ou seja, se ele fizesse aqui novamente, testar aqui as mínimas desse fundo aqui anterior, depois gerasse para mim uma figura gráfica aqui, um fundo ascendente, e desse para mim dar a continuação de alta deste movimento aqui de médio prazo de tendência de alta. Então seria interessante para mim. E se acaso acontecesse uma correção mais saudável aqui em R$11,13, seria justamente aqui em 50% de FIB, para mim também ficaria bem mais interessante, porque se gerasse aqui um candle aqui, uma figura gráfica, um padrão, ou seja, um fundo ascendente aqui, que gerasse uma probabilidade que o mercado ele ia retomar a continuação deste movimento aqui, dessa perna aqui, para mim também seria bem bastante interessante. Então, levando em consideração, digamos que aqui, deixa eu só apagar aqui. Então aqui é a minha primeira perna, certo? Então eu vou esquecer que ele fez esse movimento aqui de topos e fundos ascendentes dentro desse movimento aqui, que seria justamente na teoria de Elliott. Eu tenho uma perna de impulsão, e dentro dessa perna de impulsão eu tenho
pernas menores, que seria os fractais. Então eu tenho minha perna de impulsão, e dentro dessa perna de impulsão eu tenho meus fractais, que é justamente aqui essas correções menores aqui. Então eu ainda estou, digamos que ainda esteja nessa primeira perna de impulsão. Então o que eu espero? Eu espero que a minha perna de correção referente a essa minha perna aqui de impulsão. Então, caso isso aconteça pelo gráfico semanal, que é justamente aqui por volta dos R$11,80, R$11,70, que seria equivalente ali justamente o que eu mencionei, que é equivalente justamente aqui a correção de Fibo, né? Ou seja, eu tenho aqui a minha perna de impulsão e agora eu estou buscando aqui a minha perna de retração, de correção. Então, ou ela pode corrigir aqui em 38%, ou ela pode vir aqui corrigir em 50%. Então, a primeira possibilidade aqui em R$12,79 ou em R$11,11 pelo gráfico semanal. Então, para mim, seria essas oportunidades de entrada para quem gosta de ficar posicionado por mais tempo, seria aí um position, enfim, que quer ficar posicionado por 3, 4 semanas, ou um mês, 2 meses, enfim, que seria equivalente a 8 semanas, 12 semanas, enfim. Então, para mim seria interessante se fizesse esse movimento aqui de correção desse movimento de impulsão aqui. Então eu estou lembrando que isso aqui é movimento de impulsão e aqui seria o meu movimento de correção. Então, dentro desse movimento de impulsão eu tenho o quê? Eu tenho meus movimentos menores, que a gente chama de fractais, né? Que seria justamente esses topos e fundos ascendentes, mas seguindo essa tendência aqui dessa primeira perna de impulsão. Então seria a possibilidade pelo gráfico semanal. Já no gráfico diário, deixa eu mostrar aqui como é que seria essa lógica no gráfico diário, que eu estou falando pelo gráfico semanal. Então aqui eu tenho meu gráfico diário, certo? Então eu tenho aqui, já no gráfico diário eu tenho a primeira perna, tenho uma correção, tenho uma segunda perna, desculpa, a terceira perna, eu tenho uma correção, e agora tento fazer aqui a minha onda 1, 2, 3, 4, 5, a minha onda 5, beleza. Então aqui dentro desse movimento de Elliott, então temos o que? Temos 5 movimentos a favor da tendência, e depois temos a correção ABCB. Então aí, para quê? Para dar ou a continuação do movimento dessa tendência de alta, ou fazer a reversão da tendência, ficar ali lateral, ficar na tendência definida, ou iniciar uma tendência de baixa. Então, digamos que aqui seria esse movimento no diário. Então, que a correção aqui, deixa eu só ajustar aqui, beleza. Então, pelo gráfico diário, então a gente consegue ver o que pelo gráfico diário, né? Topos e fundos ascendentes, beleza, em cima aqui dessa região, então gerou um pivô de alta. Para mim não é interessante fazer uma entrada agora, por quê? Porque já estou dentro desse movimento aqui. Então aqui foi o meu pivô de alta. Então, se eu efetuar sua entrada aqui nesse candle aqui, na superação da máxima do candle de sexta-feira, então se eu fosse entrar, digamos, segunda-feira, então um stop ficaria aqui. Então a relação de risco-ganho seria um pouco alto, mas levando em consideração que para cima eu não tenho nenhum obstáculo, mas aquela caixa que eu falei, pelo gráfico semanal, eu estou ainda aqui. Teoricamente, eu estou acreditando que eu estou na minha perna de impulsão e estou operando minha perna de correção, certo? Então, nessa perspectiva, eu não entraria pelo gráfico diário. Então, eu esperaria o quê? Eu esperaria que ele fizesse essa correção, ele fizesse justamente o meu ABC, certo? Fizesse o meu ABC dentro da minha tendência diária aqui, que seria justamente essa correção aqui, que viesse aqui testar meus 38%, que é lá do referente ao meu gráfico semanal.
Mas caso você queira buscar, caso eu queira buscar aqui um movimento, fazer um tradezinho aqui de swing trade, né? Fazer uma operação swing trade para ficar posicionado 3, 4 dias, enfim. Para mim seria mais interessante que o que acontecesse, que o gráfico ele viesse ou testar novamente aqui, fazer um pullback aqui nesse movimento aqui desse topo anterior, fazer esse pullback aqui em R$16,73, para mim seria interessante, que aí uma figura gráfica eu entraria aqui na máxima dele e buscaria o movimento para cima, ou caso ele viesse fazer aqui uma correção referente a essa perna aqui, uma correção até mesmo de 50%, que ficaria mais ou menos aqui por volta dos R$16,15, né, gerando aqui uma figura gráfica, um padrão gráfico também, eu entraria na superação da máxima dele buscando um movimento aqui para cima. Então seriam as possibilidades pelo gráfico diário, mas levando em consideração que VVR3 aqui para cima o gráfico está vazio, ou seja, o céu é o limite para ele subir. Então eu aguardo que ele venha fazer esse movimento, essa perda de correção aqui nas próximas semanas. Então eu vou ficar nesse aguardo aqui, que faça esse movimento. Caso não aconteça esse movimento, infelizmente se lamentar e aguardar uma próxima oportunidade. Mas aí para mim ficaria bastante interessante se ele fizesse aqui a correção dessa perna de impulsão aqui. Então se ele corrigisse aqui em R$12,71, ou viesse aqui em R$11,03, para mim fazer um position aqui, tendo em vista que a minha resistência próxima seria justamente o meu topo histórico aqui em R$16, que agora está R$17,65. Então eu pegaria essa expectativa aqui para mim para cima. Então essa seria as possibilidades de eu fazer alguma entrada em VVR3. Então esse aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpe se eu falo rápido demais, mas aí eu tento fazer o máximo possível para deixar um vídeo curto. Eu sei, de 12 minutos de vídeo, enfim. Era o máximo, o meu objetivo era 10 minutos. Mas isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite para vocês que estejam acompanhando esse vídeo no domingo. Uma boa semana para todos nós. Valeu, pessoal. Fique com Deus.